A paz a todos, eu sou o professor Silas Dourado e nós estamos aqui direto dos estúdios da FAB, Faculdade Batista de Teologia de São Paulo. E esse mês de outubro, a igreja faz 506 anos de reforma protestante. E nós aqui da FAB temos feito alguns podcasts, material. Tem sido um mês muito produtivo e vamos fechar agora, no dia 28, com o simpósio da Reforma Protestante, que terá 3 palestras, 3 palestrantes. Vai iniciar às 16 horas, vai até 21 horas e vai ser uma bênção, irmãos. Você que ainda não fez sua inscrição, faça, porque é um tema muito importante para todos nós. E para falar desse tema hoje, eu trouxe um amigo, um professor aqui da FAB, que tem desenvolvido muito material, que tem se especializado principalmente no Antigo Testamento em línguas bíblicas, que é o professor Guilherme Guimarães. Professor Guilherme Guimarães, que Deus abençoe, obrigado por ter vindo. Amém, pastor. É um prazer sempre e um grande privilégio. A FAB é uma grande escola e a gente se diverte trabalhando aqui. Se diverte trabalhando. Fale um pouco do seu ministério, sua formação. Bom, eu sou professor de matemática, me formei em matemática, também fiz graduação em teologia, em pedagogia, fiz pós-graduação em gestão do ensino à distância e em docência do ensino superior. Estou concluindo mestrado em teologia bíblica, especificamente os estudos do Antigo Testamento. Olha, dentro dessa temática, nós fizemos também um livro, elaboramos um bom livro, onde alguns professores da FAB contribuíram para que esse livro fosse escrito. E o professor Guilherme foi um desses livros, um desses professores, para desenvolver essa temática de reforma protestante. E é por isso que ele é um dos nossos convidados aqui hoje. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, que o senhor abordou isso no livro, sobre a herança, né, brasileira, a herança religiosa brasileira, que o senhor aborda isso no livro, não é verdade? Isso, logo no início do capítulo, e você que vai participar do nosso simpósio vai poder obter um livro e vai enxergar logo nos primeiros capítulos esse tratamento que eu fiz desde o início para mostrar ao público evangélico que vai participar do nosso simpósio que o Brasil ele tem uma herança que não é protestante, né? E isso é importante saber, porque tem gente que nasce hoje no evangelicalismo brasileiro e herda isso às vezes dos pais, ou porque nesse período que o evangelicalismo está crescendo no Brasil, a pessoa vê os evangélicos já como 30% da população. Tem estimativas aí dizendo que até 2050 a gente vai chegar a 50% no número de evangélicos no Brasil. Então ela já está enxergando a cultura evangélica predominando. Mesmo em filmes e séries, isso já dá para perceber, né? Filmes e séries brasileiros sempre tem a mãe do menino, né, que é profundamente evangélica e que guarda inclusive os costumes da tradição de maioria no Brasil, que é o pentecostalismo, e as pessoas acabam esquecendo que o Brasil tem uma matriz profundamente católico-romana. O Brasil, ele não foi diretamente influenciado pela reforma protestante, não é? Quando a gente pensa em Alemanha, quando a gente pensa em França, quando a gente pensa em Suíça, nós estamos falando de países que eram majoritariamente católicos, ou a gente pode dizer somente católicos, né? Porque o catolicismo, ele era a religião de Estado, e que de repente foram influenciados pela reforma protestante. Então esses estados começaram a se dividir entre catolicismo e protestantismo. Mas não foi assim no Brasil. Porque a chegada dos protestantes ao Brasil é posterior ao racha que houve na Europa. Então, quando a gente fala de matriz religiosa brasileira, nós não estamos falando de uma herança protestante. Nós podemos falar, por exemplo, que a Alemanha tem uma herança protestante, porque já ali no período de Lutero, eles aprenderam as bases do ensinamento de Lutero, principalmente na Alemanha. Assim como a gente vai observar isso na Suíça, vai observar na França a influência do ensino de Calvino. Agora, no Brasil, nós não temos influência protestante logo no início. Nós temos os protestantes que chegaram aqui profundamente reprimidos e alguns até expulsos do Brasil, porque, evidentemente, a colonização portuguesa no Brasil foi majoritariamente católica. Então, os poucos protestantes que chegaram ao Brasil foram severamente reprimidos e expulsos. E aí, a herança católica no Brasil perdurou por muito tempo. Então, para a gente pensar no Brasil transformado,
em termos do cristianismo, isso é muito posterior ao movimento da reforma que houve na Europa. A reforma no Brasil demorou um pouco para chegar, bastante. E quando se fala da herança religiosa, professor Guilherme, no Brasil, nós temos toda uma mistura, né, que vem da África, da religião africana, e talvez é por isso que refletiu-se muito no movimento pentecostal e neopentecostal, que esse movimento, o senhor poderia fazer assim uma síntese, né, porque muita gente está ouvindo a gente, e às vezes os alunos na sala de aula me perguntam por que o Brasil é um país tão místico, né? É um país que tem muita mistura, inclusive quando se fala de reforma protestante, você tirando comunidades ou igrejas que você aponta de dedo, que são poucas, que leva essa ideia de reforma protestante a sério. Por exemplo, uma certa vez, eu até contei isso aqui quando trouxe um dos palestrantes aqui, que é o professor Renato, eu falei até de um momento que um pastor, e era aniversário da igreja, ele pediu uma jovem que estava na faculdade, uma jovem esclarecida, que fizesse uma síntese sobre a questão do início da igreja. Ela não entendeu muito bem a pergunta, porque ela fez um esboço, preparou um bom slide, e no dia da festa da igreja ela mostrou lá. Na cabeça do pastor, de certa forma, ele está falando assim, olha, mostra quando começou a história da igreja. Quer dizer, começou lá em Atos, no capítulo 2, oficialmente falando, né, e foi desenvolvendo no processo da história, mas ele queria mostrar que a igreja deles estava no caminho certo, porque ainda velava pela sã doutrina, pregava, né, conforme o livro de Atos vai sendo desenvolvido, as epístolas paulinas, e mostrar para aquela comunidade que eles estavam no caminho certo, mas a jovem não entendeu. Ela falou assim, olha, a igreja nossa começou quando o nosso pastor nasceu, ele nasceu no ano de 1900 e alguma coisa, né? E aí com isso ela entendeu que a igreja começa a partir dali. Então nós temos uma herança hoje muito misturada no Brasil. Você tem a herança africana com todo esse movimento que veio, você tem a questão católica e veio depois os protestantes. Por que é que tem muita igreja que deixou esse legado de reforma de lado e tem ido por outro viés? Será que isso tem a ver com essa pergunta, com essa herança religiosa, um povo muito místico? O senhor tem como esboçar isso para a gente com mais detalhes? Bom, eu vou falar mais ou menos em termos daquilo que eu observo e daquilo que eu já tive oportunidade de refletir, embora eu não seja especialista nesse ramo, porque eu acho que essa é uma discussão bastante presente nas ciências da religião. Mas o que a gente pode observar? O Brasil, depois do período escravocrata, acabou assimilando os traços da religiosidade africana, não é? E essa religiosidade africana, assim como também a religiosidade indígena que já havia no Brasil, elas são de cunho animista. Então, geralmente, em religiões animistas, existe uma forte percepção de que existe a presença de espíritos nas coisas. Tanto entre os indígenas quanto nas religiões africanas, né? Embora as religiões africanas sejam mais espíritas, os indígenas são mais animistas, propriamente dito. Então, eles enxergam a presença de espíritos na árvore, eles entendem a presença de divindades na natureza, e no caso especificamente dos africanos que trouxeram para o Brasil a sua religiosidade, eles vêm, evidentemente, com o que depois se desdobrou no candomblé, na Umbanda, que a gente chama de religiões de matriz africana, que são espíritas, não é? Que acreditam em encarnação, que acreditam em corporação, que acreditam na pré-existência dos espíritos. E aí, os católicos que começaram a reprimir as religiões africanas, e talvez muita gente não saiba isso, começaram a fazer com que esses africanos tentassem esconder a religião deles por trás do catolicismo, né? Então, existem santos que a gente pode imaginar que sejam católicos, mas na verdade são orixás, né? São orixás que foram assimilados pelo catolicismo como santos. E na verdade essas pessoas estão titubeando, porque elas são candomblecistas, mas como elas seriam reprimidas pelo catolicismo, elas conservam seus orixás, chamando-os pelo nome de um santo católico. Que é o caso de São Jorge, por exemplo, né? São Jorge não é um santo católico, São Jorge é um orixá. Então, essa miscigenação
do Brasil, que nós temos na nossa Constituição hoje, não só a ascendência africana, mas a italiana, a alemã, né, principalmente no sul do Brasil, até a judia, principalmente no Nordeste, né? Recife tem muito judeu. Então, essa mistura toda acabou por assimilar os traços da religiosidade africana, que hoje no Brasil estima-se que 50% da população seja afrodescendente. Então, houve uma proliferação muito grande da população negra de origem africana que conservou os traços da sua religiosidade. Não é? Embora, para nossa surpresa, o candomblecismo seja maior no Rio Grande do Sul, que é um país que é um estado predominantemente branco. E o candomblé é muito forte lá. Mas também é muito forte na Bahia, onde a maior parte da população é negra. Né? Então, todas essas heranças convivendo no Brasil são todas de cunho animista, são todas de cunho místico. Então, é de se compreender, de certa forma, que o brasileiro que assimilou esses traços culturais todos dessas religiões, olhe mesmo para o cristianismo e enxergue no cristianismo aqueles mesmos princípios, ideias e valores que vieram de outras religiões. Então, há ainda evangélicos que acreditam em coisas que ele pode não saber, mas que não são do evangelho, que não são da Bíblia, que não são do cristianismo, são das religiões de matriz africana, né? Então tem muito disso no Brasil. Então, inclusive quando o senhor falou sobre essa questão animista que se materializando através de coisas, tem uma história muito interessante, tem um diácono da igreja. Ele falou que era jovem, ele é batista desde o seu nascimento, tem quase 60 anos, e ele era jovem e os jovens planejaram a fazer uma visita na praia, né? Conhecer a praia, os jovens batistas, aí meia dúzia de jovens aí pegaram um carro e foram para a praia. Mas tinha uma irmãzinha no meio que tinha medo de tudo e via espírito em tudo. Ele falou que foi uma tribulação muito grande, porque ela via demônio na água, ela via demônio nas coisas, ela via demônio numa comida, ela via demônio até em cima do carro. E ele falou, pastor, quase nós tivemos um acidente, porque a moça veio dizendo que o demônio estava no teto do carro. Todo mundo apavorado dentro do carro, os jovens... eu fico pensando como pode, as pessoas deixam de olhar para a Bíblia, que esse era um grande problema, e esse é o motivo da reforma protestante, porque a igreja perdeu no processo aí da Idade Média, ela se misturou com muita coisa, menos com a Bíblia, e a reforma foi justamente o resgatar. Inclusive, é os 5 solas da reforma, né? Resgatar, e uma delas é somente a Escritura. Resgatar a Escritura de novo, que a igreja tinha perdido. Então, você que quer saber mais sobre essa questão de religiões, baixo espiritismo, como a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o catolicismo romano, as seitas e vários grupos que têm permeado a cultura brasileira e também tem se misturado muitas igrejas com isso. Tem uma matéria do curso básico de teologia chamada Apologética Cristã, que você pode estudar mais sobre essas temáticas, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui direto dos estúdios da FAB São Paulo. Você que quer estudar mais teologia, como eu falei anteriormente, entre no nosso site e conheça o nosso material. teologiafab.com.br, tem muita coisa boa ali, a nossa livraria tem muito livro bom e muito curso bom. Nós temos também, além do curso básico que eu falei há pouco, nós temos o curso médio em teologia. São 24 disciplinas, onde muitas dessas disciplinas com certeza vai falar sobre esse assunto da reforma protestante, história da igreja, e também há pouco falamos sobre a questão das seitas, heresias e muitas religiões. E pegando esse gancho, professor Guilherme, em sua opinião, a prática evangélica brasileira está distante das escrituras demais. E quais as práticas mais reprováveis? São muitas, a gente sabe que tem cada coisa na internet que é uma pérola, né? Mas o que o senhor lembra, em contraste à reforma protestante, quais as práticas que hoje, quando você olha assim e fala, se Lutero estivesse vivo, esse aqui seria um dos temas que com certeza ele abordaria nas suas teses contra... não seria 95 teses de Lutero, seriam umas 505 teses. Olha, talvez qualquer evangélico pense que o que Lutero reprovaria seria alguma coisa relacionada à Igreja Católica.
Se Lutero entrasse hoje na Igreja Católica, eu acho, e comparasse com a igreja do tempo dele, ele ia achar que melhorou muito. Eles atrasaram, mas resolveram muita coisa, não é? Hoje existe uma dedicação muito intensa ao estudo bíblico na Igreja Católica, não é? A Dei Verbum, que é um dos documentos papais, trata justamente do estudo bíblico e do valor que se dá à escritura, não é? Eu mesmo tenho ouvido estudantes bíblicos dentro do catolicismo dizendo: a nossa igreja é assim, mas não é assim que a Bíblia ensina. Né? Então, esse tipo de coisa eu já ouço entre os católicos, convivendo com os católicos na pós-graduação. Agora, se Lutero entrasse hoje em uma igreja cristã, eu acho que ele ficaria particularmente tocado com o que acontece nas igrejas evangélicas. Porque nas igrejas católicas ele encontraria a mesma indignação que teve no período dele. Mas ao entrar numa igreja evangélica que se diz supostamente protestante, ele ia cair da cadeira ao ouvir certas pregações. Eu acho que Lutero ia ficar particularmente chateado ao ouvir uma pregação legalista. Eu acho que o legalismo é o principal problema do evangelicalismo quando a gente pensa no distanciamento da reforma. Quando a gente fala em sola fide, né, que é somente a fé, nós estamos falando que nós somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo somente. E ser aceito por Deus por causa da fé em Cristo somente significa que não há nenhuma obra que eu possa realizar que me faz ser aceito por Deus. Agora, se você entrar em certas igrejas, você vai ter uma quantidade enorme de pregadores que valorizam tanto certos aspectos da moralidade que eles colocam em cima do povo um peso tão grande que todas as pessoas ficam o tempo todo assombradas pelo medo de ir para o inferno. E isso é totalmente contrário ao que Lutero intencionou quando ele mesmo, com medo do inferno, constantemente assombrado pela condenação, olha para o texto de Romanos e percebe que pela fé em Cristo ele jamais seria condenado. O senhor poderia ser mais específico? Porque quem está nos assistindo, quando o senhor fala de legalismo, a gente sabe que professor é uma linguagem nossa essa. Mas para quem está assistindo, falando, o que é legalismo? Né? O que é que o professor Guilherme quer dizer com isso? Olha, especificamente, eu já ouvi isso muito entre os evangélicos. A pessoa dizer assim: quem faz isso não é crente. Quem faz isso aqui não é crente. Então, por exemplo, tem pecados que entre os evangélicos são mais graves do que os outros, né? Então, você vai ouvir crente dizendo assim: quem adultera não é crente. E aí, quando você vai para o Salmo 51, para dar um exemplo de um crente que adulterou, foi Davi, ele, depois de confessar o pecado, diz assim: então ensinarei aos outros os teus estatutos. Um crente convertido que ainda quer ensinar os outros depois de ter se arrependido do pecado. A gente olha para a vida mesmo dos apóstolos, a gente vê muita coisa que eles fizeram que não era digno do nosso aplauso. A verdade é que existem crentes sinceros que erram, que cometem erros. E aí eu ouço até alguns textos tirados de contextos que representam um pouco dessa ideia legalista. O que é o legalismo, por assim dizer? É aquela ideia de que você só é aceito por Deus se cumprir a lei. E nós não somos aceitos por Deus por cumprirmos a lei. A obediência é uma parte da vida cristã, mas ela não é o que faz com que a gente seja aceito por Deus. Então eu ouvi um dia desses um pregador dizendo assim: olha, você que está em pé, cuide para que não caia, mencionando um texto de Paulo aos Coríntios. E ele estava dizendo isso no seguinte sentido: se você cair na tentação, quer dizer, se você está em pé, você não está em pecado. Você não está em pecado, quer dizer, como se houvesse um dia na vida que a gente não pecasse. Mas tecnicamente na cabeça dele a pessoa não está em pecado. Então se você não está em pecado, cuide para que não caia. É uma aberração, porque quando Paulo está falando quem está de pé, cuide para que não caia, ele está falando sobre a compreensão do texto bíblico. Porque os coríntios, em particular, arrogavam a ideia de que entendiam bem o texto bíblico, que entendiam bem o evangelho, a filosofia, principalmente, que é o primeiro argumento de Paulo, né? Uma outra ideia também que acaba se recorrendo é a mesma ideia da tentação, por exemplo. Se vier a tentação, Deus vai trazer junto o escape. Aí a pessoa diz assim: crente não cai em tentação. Por que crente não cai em tentação? Porque se vier a tentação, Deus também traz o escape.
isso fez uma aberração com o texto bíblico, porque a tentação ali, geralmente o evangélico brasileiro, eu não vou falar pelos católicos porque eu não sei, mas os evangélicos brasileiros acham que toda vez que encontrar a palavra tentação na Bíblia, significa alguma coisa sexual. Cair em tentação entre os evangélicos só tem um significado, é cair em pecado sexual. Mas a tentação no texto de Coríntios que Paulo fala é especificamente a tribulação. A tentação no texto de Paulo é tribulação. Então, Deus vai trazer o escape para a tribulação que o próprio Deus permitiu que aquela pessoa passasse. E ele daria o escape. Agora, se a gente achar que a tentação que Paulo está dizendo ali tem a ver com tentação sexual, a gente acaba incorrendo numa contradição com o Tiago, que diz: Deus não é tentado por nada e a ninguém tenta. Deus não faz ninguém cair em tentação sexual e nem tenta ninguém sexualmente para depois dar o escape. Ali é tribulação. Mas por que eu tô citando esse texto? Porque tem muita gente que diz assim: crente não cai em tentação. E crente frequentemente cai em tentação que não só sexual. Cai na tentação de confiar em líderes humanos, cai na tentação de amar o dinheiro, cai na tentação de endeusar o trabalho, cai na tentação de se auto-endeusar. Né? Então, crente cai em tentação. E aí a pessoa diz assim: se você é crente, você não faz isso. Você não pensa isso. E nós somos pessoas em constante processo de santificação, não é? Engraçado, quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus. E a primeira situação foi a fome, 40 dias de fome, e Satanás o tenta com pão. Quer dizer, houve ali uma tentação na necessidade da comida, na necessidade fisiológica. Então, é uma tentação que muitas vezes nós somos submetidos, como eu já ouvi muitas vezes, pessoas que falam que precisava trabalhar. E para trabalhar ele teria que se sujeitar a qualquer coisa. Mas você sabe que tem trabalho que pode afastar a pessoa de Deus, que não é benção. Por exemplo, uma certa vez um amigo meu falou: olha, eu fui convidado para ser segurança de boate. Eu falei: cara, faz outra coisa. Porque é um ambiente pesado, você é um menino crente, você não é desse mundo, vai passar as noites fazendo segurança num lugar muito perigoso. Primeiro, não era bem, sabe? Mas é meu trabalho, eu preciso levar o pão para casa. Eu falei: eu entendo que você precisa levar o pão para casa. Mas é uma tentação que, junto com essa tentação, vem outras coisas, e a gente sabe que o ser humano não dá para confiar, que desde Éden o homem caiu, no capítulo 3, e de lá para cá foi dito certo. Ele aceitou com o pressuposto de precisar levar comida para casa, mas só durou 3 meses. Né? Aquele garoto que era o que era, descobriu um outro mundo e não voltou mais. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa entender que não é só tentação sexual, como falou. Tem tanta coisa que a pessoa pode ser tentada e a gente precisa ficar percebido disso. Inclusive, quando nós falamos dessa questão de... o professor Guilherme falou de pessoas muitas vezes se acharem incapazes de cair ou incapazes de viver uma vida que, como Davi, que é possível o homem cair e se redimir. Mas a Bíblia vai trabalhar justamente outra situação, porque Paulo fala em Romanos 3, 23, né, que todo homem é pecador. O homem é sujeito a isso, se não for a graça de Deus. E é uma das questões da reforma protestante, né? Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente a Cristo, somente Deus, a glória, que são 5 solas da reforma protestante. Então, professor, essa questão do legalismo que você falou tem atrapalhado muitos cristãos se relacionar com Deus. Eu acho que o problema do legalismo hoje é o receio de muitos de cair no outro extremo, que é o extremo de: se eu sou salvo pela graça, então eu não devo obedecer. E é uma preocupação sincera, né? Tem uma discussão teológica antiga a respeito disso, que é do legalismo versus um outro termo teológico, que é o antinomianismo, que é a ideia de que não existe lei. O legalismo é um extremo, o antinomianismo é outro extremo. E eu acho que cristãos sinceros têm esse medo mesmo de dizer assim: olha, se eu sou salvo pela graça e eu ficar confiado nisso, então eu corro risco de cair em pecado. E é uma preocupação sincera, eu repito. O que não pode acontecer é a gente deixar de lado a preciosidade que é o esclarecimento que a reforma protestante trouxe para nós de que ninguém vai ser salvo pelas obras. E que não é uma novidade, está no texto bíblico. E a ideia era tirar o peso da tradição romana de cima dos cristãos.
aquela necessidade de você, para alguém sair do purgatório, ter de pôr uma moeda no gasofilácio. Muita gente já deve ter ouvido essa história, né? Ao tilintar no fundo do cofre uma moeda, uma alma salta do purgatório, né? Que era uma arrecadação que estava sendo feita para construir, na verdade, a Basílica de São Pedro, né? Então, esse é o problema. O problema é a gente sair de um extremo e cair no outro, né? E a gente precisa conservar isso. Eu acho mesmo, sinceramente, que Lutero ficaria assustado em ver muitos evangélicos vociferando no púlpito regras no evangelho. Isso não é evangelho. Além das regras que a gente vê muito, tem um outro extremo que eu vejo, que pessoas buscam, pelo nome do Espírito Santo, coisas que nem a Bíblia, nem Jesus, nem ninguém ensinou. Mas está conforme o que Deus falou ao seu coração. Isso é muito perigoso, né? Eu sou pastor da Igreja Batista, professor Guilherme, há 12 anos, vai fazer 13 anos a igreja. E nós recebemos pessoas que vêm de comunidade neopentecostal, e é um problema. Porque essas pessoas, eu instituí um discipulado para a igreja, porque eu sei que elas vêm, muitas delas, tão longe da Escritura que é necessário começar de novo. Isso é um fato. E muitos até chegam com algumas perguntas para mim que eu acho engraçado. Ele falou, mas vocês são batistas, mas como é a Batista? É uma igreja de Deus mesmo? Quer dizer, porque é vendido, né, na visão pentecostal e neopentecostal que os batistas não são crentes, né? Que nós eu já ouvi o pessoal dizendo que os batistas não creem no Espírito Santo. Que é como se só 2 pessoas na Trindade, né? O Espírito Santo não crê. Então, tudo isso a gente vê. Que é um outro extremo muito perigoso na igreja hoje, pessoas que trabalham com uma visão espiritualizada do texto sem que o texto diga aquilo, mas a visão é o que ele entende. E esse também foi um dos tópicos da Reforma Protestante, né? Somente a Escritura, porque a Escritura não é a Escritura lida de qualquer maneira. É a Escritura pesquisada, né? E o senhor é um dos especialistas em hebraico, tem se formado nisso, é um dos professores aqui da FAB da língua hebraica. O que o senhor pode deixar para esse pessoal que está assistindo a gente sobre essa questão da interpretação, que é uma matéria extremamente importante para entendermos como servir a Deus, né? Interpretar direitinho. O senhor tem que ser especializado nisso. Olha, eu ouvi um dia desses uma pessoa com uma preocupação sincera dizendo assim: olha, eu fico preocupada porque quando eu olho para o cenário evangélico brasileiro, eu vejo todo mundo falando da Bíblia, e cada um diz uma coisa, eu não sei em que eu posso confiar. E teve muita gente que ficou especialmente preocupada no período das eleições, né? Porque no período das eleições, todo mundo tentava puxar um texto bíblico para poder justificar o seu ponto de vista. E isso é antigo. Nos Estados Unidos aconteceu, e acontece até hoje, tentar justificar o ponto de vista por meio de algum texto bíblico. O que eu diria em relação ao texto bíblico, Lutero chegou a sugerir que existe um nível de compreensão da Escritura que é o nível para salvação que é compreensível a qualquer ser humano alfabetizado. Tanto que uma das grandes contribuições da Reforma Protestante, especialmente na Alemanha, foi a alfabetização da população mais pobre. Essa população foi alfabetizada para ler a Escritura. Né? E o que o catolicismo não permitiu por muitos anos, né? Até pouco tempo atrás eles ainda estavam rezando a missa em latim, né? E o protestantismo trouxe uma grande contribuição porque ensinou as pessoas a lerem para que elas pudessem ler a Bíblia. Isso é uma grande contribuição. Agora, Lutero também diz que num outro nível a pesquisa bíblica é exigida para entender certos textos. E é aí que é importante explicar para quem está nos assistindo e para quem vai participar da Reforma Protestante, para quem é cristão e quer servir a Deus de acordo com a Escritura, que para a gente entender certas coisas na Bíblia a gente precisa sentar e pesquisar. E não tem como um texto significar 2 coisas, absolutamente. Se alguém perguntar assim, mas por que existem tantas visões? O motivo não é o texto ter 2 significados. O motivo é ou a gente ter falta de insumo para poder fixar uma visão. Então nós não temos, por exemplo, nenhum texto bíblico que crave a forma de batismo. A gente vê na Bíblia que tem o batismo por imersão.
Mas a gente vê algumas brechas para o batismo por aspersão. Então por que tem evangélico que batiza por aspersão e evangélico que batiza por imersão? Imersão é mergulhar inteiro, como a maioria dos evangélicos conhece. Aspersão é jogar a aguinha na cabeça, né? Batiza só um pouquinho. Mas por que existem essas duas? Porque tem evangélico sincero que acredita que tem textos bíblicos que favoreçam o argumento do batismo por aspersão. Então, mas por que existem duas, então? Porque a gente não tem uma forma conclusiva a respeito da forma de batismo. É claro, a maioria dos evangélicos entende que o batismo é por imersão. Até pela própria natureza da palavra batismo, que em grego significa imergir. Mas a gente pode assumir a possibilidade do controvertido neste caso. E tem uma série de outras questões também. Tem cristãos sinceros que acreditam na continuidade de todos os dons espirituais. Tem outros que não. Mas por quê? Também porque encontra na tradição e acredita que a Bíblia possa dar pistas de que o que ela acredita seja correto. Mas também não dá para fechar a questão. Então eu tenho minhas preferências teológicas, pastor Silas tem, né? E em muitos casos a gente não tem como ter certeza. O que nós cristãos temos certeza? Nós temos certeza que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Nós temos certeza que Deus é trino e uno. Nós temos certeza que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós temos certeza que Jesus encarnou, ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Mas tem coisas que a gente não tem como ter certeza. A gente tem certeza que Jesus voltará à segunda vinda. Agora, quando vai voltar? Eu amo a escatologia, você sabe. Mas quando eu vou ensinar a escatologia, eu deixo bem claro, irmãos. Se você acredita no pré, no mesmo, no pós, isso aí é contigo. Você vai ler o texto e vai se identificar melhor com aquilo que você percebe e na tua perspectiva tem uma visão muito mais clara para você. Então eu tenho uma preferência teológica, mas é consenso entre nós, né, da segunda vinda. Isso aí, ponto. Agora, quando? Se você quiser saber mais sobre a interpretação bíblica, existe uma matéria que é maravilhosa para isso. É a hermenêutica, é a ciência da interpretação. E essa matéria, ao estudá-la, você vai ver que um campo muito grande se abre. Não só do curso básico, curso médio, você tem a hermenêutica também muito mais avançada. No bacharel você tem a hermenêutica e a exegese, inclusive trabalhar também línguas bíblicas, como hebraico, grego. E aqui na FAB nós temos todos esses cursos para você. Então entre em contato conosco, o link está na tela para conhecer mais o material e os cursos que a FAB oferece. Vamos para mais um bloco, daqui a pouco a gente volta. Continuando o nosso bate-papo aqui, nós estamos festejando o mês da Reforma Protestante. No dia 28 agora, nós teremos o nosso simpósio da Reforma Protestante. Serão 3 palestras com 3 maravilhosos palestrantes, homens de Deus que desenvolveram, que estudaram bastante esse tema, e você não pode ficar de fora. Acompanhe aí a FAB pelas redes sociais e também nesse podcast aí tem um link para você conhecer mais o nosso trabalho. Professor Guilherme, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Temos falado sobre os 5 solas da Reforma Protestante, o qual temos essa camiseta aqui, ó, que pode ser adquirida também por esse link que está abaixo aí, para você tanto fazer a inscrição quanto pegar a sua camisa, seu livro. Uma série de materiais abençoados voltados para essa área da Reforma Protestante ali. O broche foi muito bem elaborado esse ano, pessoal fez com capricho. Então falamos sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Para quem não lembra, somente a fé, somente a graça, somente a Deus, somente o Cristo, somente as Escrituras. Esses 5 lemas da Reforma Protestante. Por que tem muitas comunidades que não falam mais desse assunto? Parece que tem aquelas que tem isso como pauta, que pelo menos ensina, que defende, e tem muitas comunidades que parece que Reforma Protestante nem existe. Inclusive, essa semana passada, quando eu trouxe aqui um dos palestrantes, ele me falou de uma igreja que no dia 31 de outubro vai fazer uma festa de Halloween, né? Olha onde a gente se meteu. O Lutero deve estar se revirando num túmulo uma hora dessa. Mas nos fale um pouquinho sobre esses 5 solas, a história disso e por que tem muita comunidade que perdeu esse foco. Eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante, mas eu acho que deve ser dita. A verdade, a bem da verdade, é que a maioria das igrejas evangélicas que eu conheci, não vou falar por todas, a maioria, e infelizmente,
principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, se bem que há igrejas batistas, presbiterianas, metodistas também caminhando por um outro lado, eu posso comentar daqui a pouco, mas essas igrejas não são sequer evangélicas. Eu vou dizer por quê. Uma das fortes críticas que se faz ao catolicismo romano é a dependência que o catolicismo romano tem da tradição. Ou seja, daqueles fundamentos da fé que não se encontram na Bíblia. Então essa foi uma das críticas mais severas de Lutero contra a Igreja Católica durante a Reforma. Nós temos uma outra fonte que não a Bíblia, e eu rejeito agora. Então Lutero passou a rejeitar. Mas a Igreja Católica, de qualquer forma, tem a Bíblia como uma das fontes da revelação. Não a única, mas tem. Então, se você observar no catolicismo romano, como eles estruturam a liturgia deles. A liturgia deles é baseada na Escritura. A liturgia das horas no catolicismo é baseada na oração dos 150 salmos. Se você pegar qualquer evangélico, o evangélico não sabe salmo de cor. Você pega qualquer católico mais devoto, pergunta o Salmo 1, ele te diz inteiro o salmo, do começo ao fim. Então, o catolicismo se desviou um tanto quanto da Escritura, mas permaneceu preso a ela e às tradições. Agora, e quanto aos evangélicos, em sua maioria, principalmente os brasileiros, o que a gente percebe? Que eles não aderem à Escritura. As suas práticas não têm nada a ver com o que a Bíblia ensina. Eles têm uma tradição também e eles sobrevivem por meio dessa tradição. Então, se você pegar várias pessoas de certas denominações, você perguntar assim para elas: por que você crê nisto? Aí ele vai responder: porque eu tenho uma experiência com Deus. Porque eu sinto, porque na minha igreja se crê assim. Ela não consegue encontrar o fundamento bíblico da fé dela. Ela acredita, ela crê. A gente estava falando antes, no bloco anterior, sobre as pessoas que acreditam nos espíritos que entram nas coisas, que é o que o animismo sempre creu, isso desde muito antigamente. Qual o fundamento bíblico que você tem? Eu não tenho problema nenhum em assumir qualquer coisa que possa parecer uma aberração. Por exemplo, Jesus ter encarnado. Eu acho isso uma aberração. Como é que Deus pode encarnar? Do ponto de vista racional. Mas é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz e eu aceito. E eu creio nisso profundamente, porque o Espírito Santo confirma essas verdades no meu coração. Porque elas são verdade. E o Espírito Santo confirma que é verdade. Agora, quando a gente começa a pensar em certas coisas que se faz por aí, e eu tô falando de uma série de níveis da compreensão teológica dessas pessoas. Elas têm ideias sobre certas coisas dentro do casamento. Eu vi pessoas, certas vezes, que diziam que tinha que dormir. Mulheres dizendo, não sei se pastores que diziam pra elas, que diziam que elas tinham de dormir de saia, porque se Jesus voltasse, elas iam ficar. Ou tomar banho de roupa. Tomar banho de roupa é demais. E aí você vai longe. Quer dizer, o cristão começa a ficar, os evangélicos começam a ficar profundamente dependentes da tradição das suas denominações. Tem evangélicos que usam a Bíblia no culto como livro sagrado para leitura e acaba ali. Não se deriva da Bíblia absolutamente nada do que se crê. Por que você crê que é assim e não assado? A pessoa não sabe fundamentar isso biblicamente. Então, como é que esses evangélicos estão sendo nutridos? Eu sei que na Igreja Batista Plenitude tem discipulado. Então, o que esses irmãos estão aprendendo no discipulado? Eles estão aprendendo por que Jesus é Deus. Eles estão aprendendo princípios de mordomia. Como que a Bíblia diz que tem de contribuir, como não. Mas isso é exceção. Na maioria das igrejas, o que está acontecendo é que a pessoa cai ali dentro e ela vai aprendendo tudo por assimilação. Ela vai participando dos cultos e vai aprendendo como se fala igual evangélico. Ela vai participando dos cultos e vai aprendendo como que se entende certos textos bíblicos. E aí o pastor diz assim para ela, lá na pregação: os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então, irmãos, tem de orar de madrugada. Essa pessoa assimila isso que o pastor disse, que ele aprendeu de outro anteriormente, e ela vai conviver com a ideia de que a fila da madrugada na oração é menor. Menor. E que é uma perversão do texto bíblico de Provérbios 8, que não significa isso. Então, o que eu tô tentando dizer é, quando o texto bíblico é usado, ele é mal usado. Quando ele é usado, ele é deturpado. E, na maioria das vezes, ele sequer é usado. Então, eu acho que o movimento evangélico brasileiro está bem pior que o catolicismo. Porque o catolicismo ainda usa a Bíblia
Na liturgia, principalmente. Os evangélicos nem isso estão fazendo. Eu estava esses dias ensinando sobre o apóstolo Paulo, eu trouxe uns textos, umas mensagens na Bíblia, eu ensinei também sobre Atos dos Apóstolos, passei meses na igreja falando de Atos dos Apóstolos, e tinha pessoas que no final do culto que estavam me visitando vinham falar comigo. E uma coisa que eu achei bem interessante, a pessoa falou, mas olha, eu nunca ouvi isso. Eu falei, eu lamento. Eu falei, olha, o compromisso de um pastor em ensinar a Escritura tem que ser algo muito forte. Né? Você pode até cometer um deslize, um erro, uma interpretação, acontece. Mas para nós pastores tem que ser muito menos isso, porque temos que buscar a essência da palavra. Mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, mas eu não aprendi isso com meu pastor é um homem de Deus. Eu falei, cara, eu nunca disse que ele não seria homem de Deus. A questão é, você tem carro? Ele falou, tem. Se você passar num posto de gasolina que você conhece o dono do posto e abastecer o seu carro no posto e a gasolina estiver adulterada, essa gasolina vai estragar o motor do seu carro? Ele falou, vai. Pois é, mas o cara não é seu amigo? Ele falou, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, assim é a Escritura. Uma palavra manipulada, adulterada, ela cria mal da mesma forma. Não importa se o seu pastor é seu amigo, se ele é homem de Deus na concepção que você está falando aí, mas se for um erro bíblico, não deixa de ser erro bíblico, porque ele é seu amigo. É essa questão que a gente tem que ter cuidado. E os 5 solas da reforma, como eu falei anteriormente, a cada dia a igreja evangélica tem se distanciado. O senhor escreveu sobre isso no livro, né? O que o senhor identificou? Por que essas igrejas têm se distanciado tanto desses 5 princípios da reforma protestante? O que está acontecendo com a igreja evangélica, professor Guilherme, no nosso país? Olha, é uma questão muito complexa e eu também não vou ter a presunção de que conseguiria esgotar isso. Mas, em linhas gerais, para a nossa reflexão, eu diria o seguinte. Claro, uma das coisas que muitos evangélicos mais tradicionais, principalmente os que estudam teologia, né? Nós que somos professores, a gente tem dito isso. Uma das coisas que tem comprometido a fé evangélica, certamente, é o distanciamento da Escritura, que é o que a gente está mencionando aqui. E quando a gente fala de distanciamento, nós não estamos falando de você pegar a Bíblia e agarrar ela. Nós estamos falando de você não interpretá-la. Você pode ler a Bíblia quando quiser. Se você não entendeu nada do que leu, o aprendizado não aconteceu. Né? A mesma coisa a pregação. Se o pastor pregou, e o que ele pregou não desceu ao coração da pessoa, a pregação não produziu fruto. Então, certamente, um dos problemas dos evangélicos é o distanciamento da Escritura. Quando eu falo distanciamento, eu vou repetir que eu acho bom frisar. Quando eu falo distanciamento, eu estou falando... Essas pessoas precisam aprender o que o texto está ensinando. Não adianta ela saber de cor e salteado a história de Davi e Golias e até agora não ter entendido qual é a mensagem teológica que Deus quis transmitir através da história de Davi e Golias. Que certamente não é que você vai vencer todos os Golias da sua vida. Porque se Jesus disse que toda a Escritura converge nele, alguma coisa aquilo tem a ver com o Evangelho, né? De vez em quando eu digo para os alunos, eles ficam assustados, que eu digo que o Antigo Testamento é o Evangelho. Que Deus revelou o Evangelho a Abraão. Aí eles... Olha como é que é a falta de conhecimento da Bíblia. As pessoas dizem assim... Que negócio é esse de que Deus revelou o Evangelho a Abraão? Você fala isso que você gosta do Antigo Testamento, professor Guilherme. Exatamente, eu ouço essas coisas. Só que quem disse isso não fui eu, foi Paulo. Paulo disse aos Gálatas, Deus revelou o Evangelho a Abraão. Quem disse foi Paulo. Então o Evangelho está lá. Do mesmo modo que está na história de Davi e Golias. Então eu tenho muito essa preocupação, que é uma preocupação de alguém que eu acho que estuda teologia bíblica principalmente, que é de fazer a Bíblia ser uma unidade. De entender como o Evangelho está demonstrado na Bíblia inteira, nas histórias mais conhecidas pelo povo de Deus. E aí, enquanto as pessoas não entenderem a mensagem teológica de cada texto bíblico, elas não terão entendido o Evangelho. Então esse é o primeiro ponto. Agora, outra coisa que eu acho importante também no movimento evangélico, para a gente entender por que está tão diferente dos 5 solas que a gente está esboçando aqui. Os evangélicos foram acostumados à velha política tão antiga do Império Romano, que é a política do pão e circo. O pessoal gosta de uma farra. O pessoal gosta de um culto sensitivo. E eu não digo que não deva ter. Só que, geralmente, muita coisa que está envolvida no movimento evangélico, só você observar, ela precisa de um apelo que vai fugir da Escritura. Que vai fugir do que é importante na fé cristã. Então, quando a gente fala assim, somente a Deus a glória, e a gente para observar o movimento evangélico,
Onde está a glória de Deus manifestada? Eu poderia dizer em vários níveis, mas começando pelo culto. Onde está a glória de Deus manifestada nos shows gospel? A glória de Deus não está manifestada ali. O que está manifestado é a como é que eles chamam? Melisma. O melisma do cantor. As firulas que se faz, a glória manifestada está ali. A glória manifestada tá na performance musical. A idolatria dos músicos, né? Então, eu acho que o evangélico brasileiro, ele realmente gosta da farra. E eu acho que o culto tem que ser alegre. Às vezes, quando eu digo essas coisas, a pessoa já pensa o extremo a respeito. Eu acho que o culto tem que ser alegre. Eu acho que as pessoas têm de erguer as mãos no culto. Eu acho que se elas tiverem vontade de ajoelhar no meio do culto, elas têm de fazer. Eu acho que elas têm de chorar, de se derramar. Eu acho que o culto também é pra extravasar de certa forma. Mas a minha percepção é que, assim, coisas que a pessoa não faz fora daqui, ela quer fazer na igreja. Ela quer fazer no culto. Quer dizer, a pessoa não pratica esporte, aí chega no culto quer extravasar, né? Ela não faz uma outra coisa da vida que seja interessante, quer extravasar no culto. Então, eu acho que um pouco do culto evangélico tem esse teor de as pessoas encontrarem ali um pouco do que elas não têm em outro lugar. E não por acaso, por mais absurdo que possa ser o que eu vou dizer agora, mas eu vou colocar isso como reflexão, as igrejas consideradas mais frias, entre aspas, são as igrejas em que o maior número de membros tem formação acadêmica maior e que tem condição socioeconômica melhor. Você pode observar, toda igreja melhor socioeconomicamente e academicamente tende a ser, entre aspas, mais fria. Existe uma relação entre uma coisa e outra. A pessoa mais intelectualizada, em geral, entende que certas coisas que acontecem num culto evangélico é uma aberração. Não é? Então tem um pouco disso. Eu acho que o culto tem que ser alegre, o culto tem que ser fervoroso. Mas a gente tem muito também, assim, de... Eu não quero saber o que a Bíblia diz, não. Vamos fazer que é legal. Uma certa vez eu fui pregar numa igreja, era às 9 da manhã, era um seminário do Apocalipse. E eu cheguei na igreja e veio a hora do louvor, né? Todo mundo acorda 9 da manhã, me deram a oportunidade, eram umas 10 horas. Então, 10 horas não é hora de dormir, né, professor? Então, se fosse 10 horas da noite, aí, mas da manhã. Primeiro o pastor fez um belo café, o pessoal tomou um café e começou o culto, que era a ideia de seminário mesmo no sábado de manhã. E aí eu comecei a dissertar sobre o Apocalipse. Eu falei sobre o pano de fundo, a importância do Apocalipse. Eu falei sobre as 4 principais escolas de interpretação. Eu falei que todas elas são importantes porque cada uma marcou o seu tempo. Mas naquela manhã eu ia focar naquilo que eu acreditava e que eu tinha uma ideia que mais respondesse às nossas indagações. Eu comecei a dissertar. Daqui a pouco tinha uma meia dúzia dormindo na frente, né? Eu falei, Jesus Cristo, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque na hora do louvor, todo mundo animado, na hora que a Bíblia começou, quando começou a palavra, eu citar texto e colocar texto no telão para eles lerem, eles começaram a dormir. Eu falei, vou aprontar um aqui, quer ver? Foi, irmãos, eu estou vendo um anjo agora. Eu falei, mais um anjo da Bíblia, sabe? Porque na hora eu estava ensinando e estava um anjo descendo do céu, mandando os 4 ventos, prender os 4 ventos, que é o texto do Apocalipse. O irmão pulou e começou, eu falei, pode parar, esse aqui é o da Bíblia. Por quê? Em momento algum ali a pessoa estava interessada em ouvir o Apocalipse, mas quando falou, estou vendo um anjo, mas era um anjo, eu fiz de propósito. Eu usei uma ambiguidade, que era um anjo da Escritura, mas eu falei, eu dei um tom maior na voz para parecer que eu estava vendo alguma coisa. Estava vendo coisa nenhuma, estava lendo um texto, né? Então, essa questão precisa ser trabalhada e a igreja tem se distanciado, como eu falei, 5 solos. Mas a pergunta é, professor Guilherme, o que a gente vai fazer uma vez que a igreja está sumindo, deixando cada vez mais esse padrão bíblico para trás, está virando... A gente só consegue olhar em muitas comunidades, né, esse misticismo exacerbado. O que fazer? O que o senhor diria para esses jovens pastores, que muitos deles estão apacentando, que estão decepcionados? Essa semana mesmo eu recebi 3 cartas de pastores decepcionados onde estão, perguntando se eu receberia aqui. Eu falei, como pastor não, né, chefe? Porque a igreja ela precisa entender e forjar o seu... mas eu me formei em tal comunidade. Eu falei, não estou descredenciando o que você conhece. A questão é se identificar com a igreja. Primeiro eu te recebo como membro, depois a gente vê com o seu trabalho que você faz, porque são pessoas que eu não conheço. Mas o que eles alegam? A igreja
o qual são igrejas até de 100 anos no Brasil, históricas aí, pelo ponto de vista de muitos, que tem tradição, mas está abandonando demais essa pregação bíblica. O que eu diria para esses jovens pastores? O que a gente pode deixar como conselho para tantos outros que estão em comunidades, líderes, obreiros ou crentes que estão em comunidades, estão decepcionados com a graça, como diz o livro lá do Paulo Romero, né? Uhum. Decepcionados com o que fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o poder de Deus não está na igreja protestante. Porque a gente fala nos 5 solas da Reforma e a gente pensa, se você não segue os 5 solas da Reforma, então você não é verdadeiramente cristão. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, pensar no seguinte: a palavra de Deus é a revelação por excelência de Deus. E Jesus Cristo é a encarnação dessa palavra. Nesse sentido, a gente tem que deixar que a palavra de Deus faça o seu trabalho. Então, a primeira coisa que eu diria para os jovens pastores e para qualquer cristão em geral é: volte à Escritura. Primeira coisa, volte à Escritura. Né? E quando eu digo voltar, é voltar para ler e para entender. E entendendo, aplicar. Eu acho que todo cristão sincero precisa vencer essa barreira da preguiça, até uma barreira espiritual. É até uma barreira espiritual, né? Precisa vencer essa barreira e voltar a ler, meditar, entender e aplicar a Escritura. Segunda coisa que eu diria é o seguinte: uma grande disputa que existe no meio teológico é sobre qual é o tema unificador da Bíblia. Porque quando a gente diz que a Bíblia, o tema unificador da Bíblia é Jesus, as pessoas ficam sem entender exatamente o que isso significa. Então, eu sugeriria que as pessoas se pusessem a pensar, pastores e cristãos em geral, que o tema unificador da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a obra de Cristo. Eu acho que se a gente falar em termos da obra de Cristo, a coisa fica um pouco mais clara. A obra de Cristo é basicamente sua vida, não é? Como a gente costuma resumir, é o seu nascimento, é a sua encarnação, a sua vida, o seu ministério, a sua paixão, que é o momento que antecede a sua morte, a sua ressurreição. Isso é a obra de Cristo. E tudo que aconteceu desde a sua encarnação até a sua ascensão é a obra de Cristo. A gente precisa olhar então para a Bíblia inteira e tentar enquadrar a Bíblia na obra de Cristo, porque a Bíblia inteira fala de Cristo. Eu não posso olhar para o texto da história de Abraão, do nascimento de Isaac, e tentar tirar dali uma ideia estapafúrdia sem enquadrá-la na obra de Cristo. Eu acho que isso dá uma boa ajuda, porque parte dos problemas que a gente tem tido no meio evangélico em termos de interpretação bíblica é o que se chama de interpretação teológica enviesada. É olhar para um texto, eu estava até dizendo para uma pessoa esses dias, é olhar para um texto e achar que ele está dizendo uma coisa que você quer que ele diga porque a sua visão teológica está enquadrando o texto ali. Eu comentei sobre um comentário bíblico, por mais cacofônico, porque é um comentário bíblico mesmo, do texto de Gênesis, capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí o comentarista, que eu não preciso citar o nome, mas muita gente vai desconfiar quem é, diz que do mesmo modo que Deus fez o mundo surgir do nada, ele pode fazer a sua prosperidade financeira surgir do nada. Mas qual que é o problema ali? O problema ali é que esse não é o propósito, esse claramente não é o propósito central do texto. Então a gente também precisa ter uma forma segura de encaixar os textos todos da Bíblia em uma visão teológica consistente. E a maioria dos teólogos cristãos tem entendido. E aí eu vou colocar os católicos junto, porque isso é consenso entre católico e evangélico. O tema unificador da Bíblia é Jesus. O tema unificador da Bíblia é o que Jesus fez. É a obra de Cristo. E isso tem de servir para qualquer disputa teológica. Para qualquer coisa que a gente for estudar na Bíblia, a gente tem de tentar encontrar o tema unificador dela, que é a obra de Cristo em favor dos pecadores. Isso é fundamental para uma teologia sadia, para uma igreja sadia. Porque o que a gente tem de aberração por aí
sobre vários níveis, né? Tem igrejas que pregam de tudo por aí, mas não pregam o evangelho. E aí não se trata de ser protestante, porque quando eu penso assim, somente a Deus a glória, isso é coisa de protestante? Não, minha gente, isso aqui não é coisa de protestante. Isso aqui é o que a Bíblia ensina. A gente está confiado no fato de que a Bíblia ensina que é a Deus que se deve toda a glória, porque tudo que foi feito em Cristo é para a glória de Deus. Isso foi o que o próprio Jesus disse, né? Eu glorifico o meu Pai, não é? Eu vivo para o meu Pai. Se a gente lê o que João registrou em seu evangelho, capítulo 14, quando Jesus começa a se despedir, 14, 15, 16, 17, muito do que está dito ali por Jesus, que João registrou, é só lhe deu glória. Ou só lhe deu glória, como o pessoal diz. Tudo que Jesus está dizendo ali resume o que a gente acredita. Então isso aqui não é coisa de protestante. Isso aqui é coisa de quem lê a Bíblia. Isso é coisa de quem entendeu o evangelho. Então eu diria que essas duas coisas são extremamente importantes. Quando a gente restabelece a Bíblia como revelação máxima de Deus e entende que a Bíblia converge em Jesus, ou seja, prender tudo que a gente sabe sobre a Bíblia, tudo que a gente quer entender sobre a Bíblia no que Jesus fez, aí sim a gente vai começar a encontrar tudo isso aqui. Isso aqui tudo vai ser encontrado assim. De vez em quando entram pessoas em redes sociais, acaba pelo Face me mandando mensagem, fala, pastor, o senhor tem algo sobre tal tema? Tal? Eu falei, tem sim, cara, o senhor pode me mandar? Eu falei, posso. Eu falei, é difícil a gente conversar com o pastor que manda, você sabe como é que eu sou, né? Desde o início, o material que eu tenho, que está à disposição, que eu posso compartilhar, tem um material estrito da escola, que esse é mais para a nossa aula particular, mas o que tem de material, o que eu tenho fornecido de material, professor Guilherme, para que outros pastores possam compreender mais das escrituras, não está no gibi. E aí muitas pessoas me perguntam, mas olha, o senhor é diferente. Eu falei, não é que eu sou diferente, a consciência nossa é a consciência do evangelho. É passar para as pessoas aquilo que recebemos de Deus, aquilo que adquirimos, mas o fato é que, meu amigo, na FAB tem mais de 40 ministérios estudando. Você acha mesmo que eu vou ficar perguntando de onde o ministério o cara é? Isso aí está na cabeça de vocês, não está na minha. Então, hoje, se a gente receber católicos para estudar aqui, eles vão estudar sim. Se receber alguém da presbiteriana, de outro, vai estudar sim. Agora, a nossa teologia é confessional. Nós temos um processo de ensino. Por exemplo, você falou agora sobre Cristo, né? Temos matérias específicas para esmiuçar o assunto, né? A cristologia, falar sobre Cristo, sua obra, sua vida. Então, tudo isso contribui. E é uma pena que muita gente pensa que estudar teologia é frieza. Pelo contrário, resgata a nossa identidade protestante, a nossa identidade em Cristo. E isso faz toda a diferença. Professor Guilherme, o senhor vai ser um dos palestrantes, né, do nosso simpósio de reforma protestante, agora no dia 28. Vai começar às 16 horas e vai até às 21h30. O senhor desenvolveu um capítulo do livro falando sobre esse assunto, mas o que o senhor poderia dizer, pessoal que tem assistido esse podcast aí, onde esse material vai chegar, o que o senhor poderia deixar para esse pessoal que ainda não fez inscrição, que talvez tenha dificuldade de estudar teologia, quais os conselhos o senhor daria tanto para a questão do estudo, como a gente falou aqui um pouquinho, né, a importância de a gente ir para Cristo, estudar a palavra, e também para o nosso simpósio. Olha, eu diria o seguinte, e eu acho que todo cristão sincero precisa ter isso em mente. O estudo a respeito da nossa fé é uma questão vital. Não se trata de enriquecimento, de engrandecimento intelectual. Se trata de uma questão vital. A nossa fé é o que nos mantém de pé. O que Deus fez em nós e tem feito em nós por meio do Evangelho é o que nos tem mantido de pé. O Espírito Santo usa a Escritura. O Espírito Santo usa o que nós aprendemos do texto. O Espírito Santo não trabalha no vácuo. Quando a gente olha para a Bíblia, muitas obras do Espírito estão associadas à Bíblia, estão associadas à palavra, né? A palavra que entre vós foi evangelizada. O Espírito Santo produz a regeneração através da palavra pregada. Então, se você realmente quer servir melhor a Deus, você precisa entender corretamente no que é que sua fé se baseia. Você precisa entender por que a reforma protestante foi necessária. Ela não foi necessária só porque nós discordamos das práticas dos católicos romanos. Ela foi necessária porque algo que é fundamental foi deixado de lado, que é a Escritura.
que é a revelação máxima de Deus, que é a palavra de Deus que se tornou carne. E isso, com todo respeito a qualquer cristão católico, isso foi deixado de lado. E quanto mais a gente penetra na Escritura, mais a gente retorna às bases mais importantes da fé cristã. Se você não entende o protestantismo, se você não entende o que significa os 5 solas da Reforma, dificilmente você vai ter uma fé madura. Dificilmente você, no cotidiano, vai entender como a sua fé te sustenta, como Deus trabalha em você. Então, você precisa participar desse simpósio. Esse simpósio vai ajudar você a amadurecer na fé. Esse simpósio vai transformar a sua visão do evangelho. Esse simpósio vai fazer com que você aprofunde seu amor por Deus. E não se trata do simpósio, se trata do que vai ser dito no simpósio. O simpósio vai trabalhar aquilo que nós precisamos resgatar, que é a fé bíblica. É a fé em Deus mediada pela Escritura. Ele mesmo decidiu fazer isso em nós. O professor Guilherme tem contribuído muito aqui na FAB com o ensino bíblico e leciona no nosso curso de bacharel em Teologia Livre. Você que queira estudar teologia conosco, a FAB tem vários cursos. E eu sou pastor da Igreja Batista e todo membro que chega na Igreja Batista, eu falo assim, faça teologia. Pelo menos o curso básico seria em tese uma obrigação de cada cristão. Justamente pela preocupação que nós temos de pessoas estudarem, compreenderem as doutrinas básicas da fé. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu já tenho 25 anos de crente, se uma pessoa lê a Bíblia sozinha, tem aqueles que são diferenciados, os autoditados, é claro. Tem gente que consegue, né, lendo temáticas, lendo comentários, eles conseguem tirar muita coisa boa dali. A maioria que se aprofunda vai compreender. Mas as pessoas hoje, por conta do trabalho, por conta de uma série de situações, têm dificuldade de entender textos bíblicos. E para essas pessoas eu falo, faça pelo menos um curso básico de teologia. Isso não é só para obreiro de igreja, não. Isso não é só para pastor, não. O pastor tem a obrigação de estudar teologicamente os textos, até porque essa é a função de pastor e mestre, como o senhor pregou essa semana lá na igreja. Então, você tem essa visão. Então, faça um curso de teologia. A FAB tem um bom curso para você. Curso básico de teologia, qualquer membro, pessoa da igreja, eu te garanto. Estudar teologia de forma organizada em um ano. Em um ano. Eu falo isso porque as pessoas, entre elas, me testificam. Falou, pastor, eu sou crente há 20 anos. E ouviu mensagens de todo jeito. E não igreja pequena, viu? Mas em um ano de estudo, curso básico de teologia, 1 ano e meio de FAB, hoje eu entendo que eu não compreendia nada, porque assim, eles recebem informações desencontradas, não há uma sequência, né? Você tira uma igreja batista, uma presbiteriana, uma luterana que faz aquelas exposições da Bíblia o ano todo, né? Pegando texto por texto. A maioria não faz isso. Isso é cada dia mais raro, esse tipo de estudo da Bíblia. Então, hoje vem o Joãozinho Canela de Fogo e traz uma mensagem aqui. A semana seguinte vem outro cara que já está com uma perspectiva diferente da mensagem. E o curso básico na FAB, como a gente tem temática, a pessoa vai estar sobre a Bíblia, a introdução à bibliologia. Se ela quiser saber mais sobre a Bíblia, sua construção, como foi inspirado, todo esse processo de inspiração. E aí vai, né? Como eu falei há pouco, apologética para estudar seitas, escatologia, o final dos dias, sistemática 1 e 2 para falar da trindade e todo o processo lá de queda do homem. Você tem matérias que são elaboradas para isso. Então, faça teologia, estude teologia com quem tem compromisso em ensinar a palavra de Deus. Ou você que já é obreiro, tem curso médio de teologia, você que quer ser missionário, pastor, invista no seu ministério, tem curso de bacharel em teologia, agora mesmo nós temos até a pós-graduação na vida, nos tempos da teologia do apóstolo Paulo. Tem sido uma benção. Professor Guilherme, você vai ser um dos nossos palestrantes e desde já agradeço, eu tenho certeza que será uma boa palestra, porque Deus tem te dado esse privilégio, né, de estudar bastante. E eu agradeço por esta vinda, né? E falo mais, vamos trazer aqui outros podcasts com temas para os nossos alunos e amigos poderem conhecer mais das Escrituras. O senhor está disposto a fazer isso? Se Deus quiser. A gente se diverte aqui, né? Falar de teologia é falar de vida. E isso aqui que a gente está fazendo não só uma contribuição para o povo evangélico aprender mais, mas também para poder viver uma vida cristã melhor. E o que a gente está fazendo aqui é fundamental e eu sei que Deus tem nos capacitado para isso. Faça suas considerações finais que eu... Olha, em primeiro lugar, se você é crente mesmo, eu vou ser legalista agora, você tem de estudar a Bíblia.
E uma forma de fazer isso, com certeza, é estudando um pouco de teologia. E nós não estamos aqui na FAB ou promovendo o simpósio porque a gente tem algum interesse escuso com isso, né? Muita gente tem essa preocupação. O nosso interesse é transmitirmos aquilo que Deus nos deu. E isso certamente vai contribuir para a sua vida. Então, compareça ao simpósio, participe conosco do simpósio, faça esse esforço, dedique tempo a isso. Você precisa dedicar tempo, precisa dedicar recursos. E se você gostar do simpósio, pense sinceramente em estudar teologia. Isso vai abrir sua mente, isso vai te trazer um grande contentamento na vida de perceber como o seu coração pode ser transformado e como sua vida pode se tornar mais feliz e mais alegre com mais conhecimento da palavra de Deus. Professor Guilherme, eu agradeço a você, agradeço o pessoal que tem trabalhado nos bastidores, Samuel, Duda, Simone, Tiago, que tem feito esse trabalho aqui conosco. Você que está nos ouvindo, compartilha aí esse vídeo com seus amigos, compartilha esse vídeo aí com pessoas que você sabe que se interessam por aprender. No dia 28 desse mês, a partir das 16 horas, aqui na FAB, vai estar o link na tela, nós teremos o nosso simpósio de reforma protestante. Você é o nosso convidado. O professor Guilherme, conversando com ele, nós temos aqui sonhado, né, batido um papo aqui sobre trazer assuntos bíblicos, né, desvendando a Bíblia aí. Vamos criar um nome para um programa para esse ano que vem. E vai ser uma bênção, justamente porque temos compromisso, né, professor Guilherme, em passar para aqueles que querem aprender o conhecimento. Com certeza. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. E confio em Deus, nas Escrituras, e espero você no nosso simpósio de Reforma Protestante.